do que a região sul, que seria Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, na realidade, o processo de independência, ele se fixa nesta região sul com o maior apoio, e em detrimento do Nordeste e Norte. Então, a região nordestina e do norte do Brasil vão eclodir em revoluções para evitar a independência do Brasil. Então, nós vamos ter as guerras de independência. Nós precisamos lembrar que a guerra, a Bahia até hoje, por exemplo, comemora a independência dia 2 de julho de 1824, porque mais 2 anos após houve lutas na Bahia para haver a manutenção do que Dom Pedro desejava. Lembremos que o Brasil era um pouquinho maior naquela época em espaço territorial e o Uruguai era a província cisplatina do Brasil. O Uruguai entra num processo também de luta que vai culminar com a criação do Estado do Uruguai em 1826. Esta demora, professor Adilson, com relação ao Nordeste, seria ligada a uma proximidade geográfica maior de Portugal do que a região sul aqui? Veja, isso se deve em função, primeiro, à forma de colonização dos portugueses. Quando eles criaram as chamadas capitanias hereditárias, lá em 1500 e pouco, eles já fizeram isto vinculando diretamente a capitania a Portugal. Mais tarde, mesmo com as criações dos governos, primeiro de Salvador, depois da região sul, que seria o Rio de Janeiro, e depois centralizado no Rio de Janeiro, houve sempre dificuldades de comunicação, dado as dimensões territoriais do país, a inexistência de muitos caminhos de ligação. Então, isso tudo fazia grandes dificuldades. E venhamos, por exemplo, muitas vezes Belém do Pará é mais fácil se comunicar com Lisboa do que com o próprio Rio de Janeiro. Então, isso daqui faz com que haja uma descentralização no processo brasileiro para a unidade. Esse Brasil é muito grande, né? Por isso que o Patagão tocou na questão geográfica. Para daqui a pouquinho, viu, professor Adilson? Muitos questionam por que Dom Pedro, né, passou por essa situação toda. Aliás, essa pressão, porque à época Portugal o queria de volta. Então, por que ele teria feito isso, corrido, né, riscos, né, imensos à época? Mas é um assunto para abordarmos daqui a pouquinho, tudo bem. Olha, sequência aqui do nosso painel familiar, lembro mais uma vez que nós temos também um site e o programa fica disponibilizado no site. Então, de repente, não deu para acompanhar no horário, ou então durante as reprises, é só acessar jornalipanema.com.br. É uma parceria que o Padre Tadeu, enfim, a Catedral Metropolitana de Sorocaba tem com todo o sistema regional de radiodifusão limitar, e aí a gente agradece a Francisco Palhato Neto, a Juliana, enfim, toda a família, por esta sessão, né? Então, de repente, fica lá o programa disponibilizado no site para vocês internautas, né, que acessam aí e que nos acompanham também através da rede social, claro que a gente agradece de coração. E no que diz respeito aos horários oficiais do programa, a gente sempre ressalta aqui, sempre aos domingos, sempre a partir das 10 horas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna, falando muito deste 7 de setembro, carinhosamente, professor Adilson aqui conosco, dando esta verdadeira aula aqui para todos nós. Já voltamos. Painel Familiar, 16 da NET, é por aqui que Sorocaba sempre se vê. Muito bem, nós voltamos aqui pelo canal 16 da NET, ressaltando mais uma vez que agora na próxima quinta-feira nós teremos o Happy Hour, né? Padre Tadeu, no comecinho do programa, já falava aí os convites disponibilizados. Tem aqui um telefone para que você tenha mais informações a respeito de mais este evento, mais esta realização da Catedral, 3233-3233, conversa lá com a nossa querida Sônia e ela disponibiliza então o convite, fala a respeito deste evento que acontece agora na quinta-feira a partir das 18 horas e será lá no Ipanema Clube. Professor Adilson, retomando aqui a questão histórica importantíssima para todos nós, comemoramos ontem, né, mais este 22 de setembro de 1822, aliás, 7 de setembro de 1822. Professor Adilson, a gente falava aqui a respeito, né, do porquê, alguns questionam, né? E como a gente sempre disponibiliza também o e-mail para que as pessoas possam interagir conosco, vem uma pergunta aqui. Tiradentes não teria sido mais importante que Dom Pedro? Acho que à época não, né? Não. Embora estivesse envolvido aí no contexto, né?
Eu acho que é o seguinte, apesar de nós termos aí no vulto de Tiradentes o maior respeito possível com o Tiradentes, ele não tinha ou não possuía aquelas condições necessárias para a formação de um governo. É necessário nós lembrarmos que Tiradentes nunca foi o líder da chamada Inconfidência Mineira. E a gente tem Nunca isso foi. meio que... A gente tem isso porque ele foi, vamos dizer, de todos, o único punido realmente de forma exemplar, de acordo com a legislação. Foi construído um herói, né? Foi construído. Não, veja, realmente ele era aquele que realmente encarnou o espírito quando ele, diante do tribunal, dizendo, olha, se você pedir perdão, você será, vamos dizer, absolvido para pena de degredo. Todos aqueles que iam para a pena de degredo podiam e tinham condições de viver bem nas colônias portuguesas. Só não podia voltar para a pátria, para a região do Brasil, por exemplo. Ele responde textualmente, isto consta dos autos. Se 10 vidas eu tivesse, todas eu daria. Ele foi teimoso e desobediente, foi exato, inconsequente. Exato, não tem nem dúvida. No momento em que todos os outros fugiam dessa questão, ele acentuava a sua formação de que aquilo ele iria realmente fazer. Quer dizer, ele encarnou realmente, ou num palavreado comum, vestiu a camisa. Mas vejamos quem era o Tiradentes. Tiradentes foi tropeiro, portanto, um homem rude. Tiradentes foi um alferes, que é o primeiro escalão do oficialato de uma tropa paga. Portanto, não era um homem ilustrado. Ele sentava na mesa junto com padres, lembrando que a igreja naquela época tinha um poder fantástico e ele centralizava tudo na mão deles. Ele tinha coronéis, portanto, ele jamais iria liderar um grupo dessa natureza, ele sem conhecimento. E mais ainda, ele tinha o ofício de Tiradentes. Hoje, quando a gente fala Tiradentes, nós lembramos do dentista. E o dentista é um homem com formação superior. Naquela época, era diferente. O Tiradentes, aquele que tira os dentes, era alguém que tinha uma força bruta capaz de segurar alguém para poder arrancar um toco de dente, um dente podre. Vocês então, imaginem... nenhuma associação com a especialidade da medicina, que é a odontologia. Exato, longe disso. E sem anestesia, hein? Pois é, sem anestesia. Quer dizer, imagine a força bruta de abrir a mandíbula de alguém para extrair um dente. Quer dizer, precisava ser alguém que realmente tinha seus aspectos rudes e tudo mais. Portanto, impraticável que um Tiradentes fosse realmente exercer a função de um homem de governo naquela época, onde havia toda uma série de elementos que rastreavam o indivíduo para que o indivíduo chegasse ao topo. O professor Adilson acabou de colocar aí a influência e o poder da igreja à época. Mas, na verdade, isso mudou alguma coisa em termos de decisão, imposição por parte da igreja à época, ou não tem nenhuma fusão aí? Não, a igreja, ela, a partir da criação dos estados laicos, ela perdeu uma parcela de poder, sem dúvida alguma. Principalmente no nosso Brasil, porque nós tínhamos um padroado e toda uma situação. Não é? Aliás, então, professor Adilson, que foi muito bom para a igreja e para a sociedade civil. Sem dúvida alguma, porque é questão de liberdade, não é? Nós todos precisamos ter liberdade de consciência e a liberdade religiosa é fundamental que ela se disponha. Professor Adilson, voltando nesses mais de 170 anos atrás aí, alguma situação positiva à época que se reflete ainda nos dias de hoje, que a gente pode perceber aí no cotidiano ou não? Não, os aspectos que eu vejo aí como positivos de reflexo, um deles acabou do padre Tadeu aqui citar, que foi bom tanto para a igreja quanto para a formação do Estado, a criação de um Estado laico, não é? Que não ocorreu isto no Império, mas isso veio a se concretizar com o processo republicano. Mas em função da nossa independência, o aspecto de autonomia foi muito bom para todos nós. E que se mantém até hoje nesse aspecto de autonomia. O que precisamos é, com garra, continuarmos a lutar para obtermos os outros aspectos de emancipação, que são aquele, por exemplo, da economia. Sermos independentes do processo econômico.
Porque quando nós estamos atrelados a um mercado global, nós somos submissos. Apenas mudamos de, vamos dizer, de influência. Deixamos a grande influência da Inglaterra e passamos hoje a influência americana, por exemplo. Perfeito. Depois eu quero que o senhor nos diga aqui os países que apoiaram toda esta atitude, essa decisão do Pedro, enfim, e do Brasil à época, né? Li em algum lugar que México, Estados Unidos, por exemplo, estariam de acordo com a situação e apoiando, não sei outros países, principalmente se buscarmos ali o miolo, na Europa, por exemplo, né? Agora, Tadeu, quando se fala nessa busca pela emancipação, tem-se a impressão que alguns segmentos ainda estão correndo atrás, né? Eu não sei se socialmente isso já se tem reflexo nisso, politicamente a gente não percebe no dia a dia. A verdade é que o ser humano, a cada 24 horas, ele está buscando uma certa independência que não vem, pelo menos não vem assim a curto prazo, né? Acho que o grito de Dom Pedro, né, ou pelo menos a descrição com que ocorreu a independência, não foi muito desse jeito tão fácil como é contado, não é, professor? E porque toda a independência é uma construção. Então, não é porque o Brasil se tornou independente simplesmente por causa daquele grito do dia 7 de setembro de 1822. Talvez aquilo foi um momento importante, com certeza. Há uma simbologia necessária para a cultura, para nós seres humanos, neste fato, sim. Mas é uma construção. Acho que cada momento, cada história, cada dia, cada fase, cada acontecimento exige uma dinâmica. Quando, por exemplo, né, você estava falando aí do apoio das nações, né? Com certeza esse apoio deve ter existido, só que nós não podemos conceber como hoje, né? Há uma revolução no país, alguém toma o poder, em menos de uma hora ou online, como se diz, lá tem um governo se manifestando, tem um outro chanceler apoiando, tem outro criticando. Naquele tempo as notícias demoravam para atravessar o mar de navio. Não tem a dúvida. Então acho que é tudo diferente, né? Então acho que o padre Tadeu tem toda a razão com relação a isso. E eu até marcaria que o processo de independência do Brasil, ele realmente se concretiza com a presença de Dom João no Brasil, em 1808. Aí inicia o processo de nossa separação. Inclusive porque eu vejo uma intenção no príncipe regente Dom João de nunca mais retornar para a Europa. Ele queria estabelecer-se no Rio de Janeiro e centralizar no Rio de Janeiro o Império Colonial Português. Esta é a realidade. Para isso, ele começa a construir no Rio de Janeiro e a trazer para o Rio de Janeiro toda a estrutura do governo português. Acontece que os fatores nem sempre são como as pessoas desejam. Quer dizer, os portugueses não gostaram nada disso. Em 1815, com Napoleão já derrotado por completo, o governo português ficou de 1815 até 1821 sob comando do general Beresford, um inglês. Afinal, Portugal queria o quê? Recolonizar o Brasil?